Bem, estamos de volta, 11 horas com 9 minutos. Rádio Nova Progresso. Lembrando que o nosso manhã 1530 vai até 5 para o meio-dia. Bem, e chegou o momento daquele bate-papo. Bem, ela já está por aqui e acompanhando também Maria Helena Fleck. Faz o nosso bom dia especial e seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigada pelo convite. Um bom dia a todos os ouvintes. Desejo que nós tenhamos uma conversa leve, né, que possa ir ao encontro de muitos corações, trazendo conforto e trazendo abraço para essas pessoas. Bom dia, Mari. Bom dia, Jane. Bom dia, Suzana. Bom dia, é um prazer Mari. te ter aqui conosco. Tu sabes que desde que eu te conheci, né, que a gente vem conversando sobre os assuntos de vida, tu sempre me trouxeste uma paz muito grande e encarar este assunto das partidas de uma forma natural como deve ser, sem tabus. Então, eu acho que tu tem uma missão muito grande, né, nesse sentido de que as pessoas que estejam ao teu lado entendam isso e enfrentem e vivam o seu dia a dia, sim, não é? Sim. Porque o morrer faz parte do viver. Faz parte. E a gente está muito feliz de te ter aqui hoje, né? Claro que a gente até, em virtude do feriado de finados, que a gente já começa a lembrar mais os nossos que partiram, mas eu acho que tu tem tanta informação importante para nos passar, que acredito que esse seja o primeiro convite de muitos que virão. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Com certeza, com certeza. E nós falávamos já em off, né? O significado de tudo isso, porque desde que iniciamos a nossa jornada, a gente já sabe que ela terá um fim. E é sempre realmente um grande tabu falar sobre isso. E que a gente traga leveza para as pessoas que estão nos ouvindo, para quem até com tudo isso perdeu seus entes queridos, e a gente sabe que nunca estamos preparados para isso. Mas temos sim, a gente tem que falar sobre isso. E de alguma forma estarmos abertos para este momento. Sim, a vida ela é um ciclo. Eu sempre digo isso e acredito muito nisso na minha vida também. A gente nasce, cresce, se desenvolve e eu gosto de dizer que a gente volta para casa. Então, eu fico pensando que quando a gente nasce, quando a gente é apresentado a esse mundo, nós trocamos, né, o ambiente quentinho, né, do útero da nossa mãe, quentinho, seguro, silencioso, principalmente muito seguro, por um ambiente que nós não conhecemos, cheio de luzes, de pessoas diferentes, e não é por acaso que a gente chora quando nasce, né? A gente deixa de ter aquela vida que nós tínhamos para ter uma nova vida aqui nesse mundo. Então, quando a nossa primeira perda, né, para ganhar outra, né, para nossa primeira perda de um estilo, de um tipo de vida, de uma maneira de viver, para encontrarmos com outra forma de viver, de interagir com as pessoas que nos amam, é quando a gente nasce. Então, mais do que nunca, as perdas elas estão presentes ao longo da vida, elas fazem parte. Eu sempre costumo dizer que a morte e a vida elas não estão tão dissociadas quanto nós gostaríamos que estivessem, e, na verdade, elas não são inimigas. Elas são grandes amigas e companheiras do existir, e elas estão sempre de mãos dadas. Quando elas soltam as mãos, o desenlace acontece. Então, perder faz parte do viver, né? Eu acredito muito nisso, assim. E eu sempre tenho conversado muito com a Maria Helena também. Eu sou muito grata, né, a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado de aprender a respeito da vida. Né? O meu trabalho na empresa, na Ceval, é a minha melhor escola, né? Onde a gente aprende caminhando com pessoas que estão passando por uma perda, né? A gente tem a graça, é uma graça de caminhar, é uma bênção caminhar com essas pessoas, né? E através da generosidade, da confiança destas pessoas, nós aprendemos a viver melhor. Olha que excelente colocação. Sabe que eu estive um dia lá na Ceval juntamente com a Mari e eu fiquei encantada ao te ouvir falar, né? Porque nos passa uma serenidade tão grande, né?
E eu imagino que aquele momento em que as pessoas estão ali, elas precisam exatamente disso, né? De um conforto, é claro, porque é algo que a gente não compreende, que a gente não quer. Esse desprendimento é algo que nenhum de nós quer, né? A gente tem que se preparar, mas a gente não sabe exatamente como. E ter alguém falando com a gente nesse tom e passando essa tranquilidade é algo que conforta muito. Sem dúvida. Eu acho que isso que tu falaste, que tu aprende muito com as pessoas, certamente elas aprendem muito contigo. Com certeza. Porque, assim, isso não vai tirar a dor da perda de quem tu amas, mas te traz aquele carinho, aquele abraço, que é o que a gente precisa nessa hora para conseguir enfrentar. E o fato, né, Jane, eu acredito que a gente não quer, a gente às vezes não quer pensar muito nisso, mas é o ciclo natural da vida, porque justamente a gente não tem certezas do que vem depois, né? Respeitando todas as crenças, tem gente que acredita que tem vida após a morte, eu acredito, quero acreditar que voltamos para casa, como tu disseste, e só que assim, várias religiões colocam como é este depois, né? Tem gente que acha que não, que só vai ressuscitar depois, né? Quando o pessoal de Jeová, né? Testemunhas de Jeová. Então, respeitamos todas as crenças, mas é importante a gente tratar isso. A gente, por mais que a gente ache que não esteja preparado, nós vamos passar por este momento. Ou de perder alguém que amamos, ou das pessoas que nos amam nos perderem. E como lidar com isso, né? Sem dúvida, eu penso que na nossa cultura, né, ocidental, nós não fomos ensinados para perder os nossos queridos para a morte, né? Isso é muito doloroso, principalmente aqui na América Latina. Nós temos, o latino tem muito isso, né? De ser um povo muito caloroso, um povo muito amoroso e um povo muito apegado. Não tem nada de errado com isso. Só que eu fico pensando que deixar alguém ir, né? Quando, por exemplo, quando a gente tem alguém muito enfermo na nossa casa, né? Muito doente, sendo bastante judiado pela doença, sofrido, né? Quando a gente percebe que essa pessoa está sofrendo muito, permitir que essa pessoa possa ir embora em paz é um dos grandes atos de amor. Na minha vida pessoal, eu enfrentei algumas perdas, né? A última delas com a minha mãe. E faz 11 anos que minha mãe foi embora, que ela voltou para casa, né? E esses dias uma senhora me perguntou: como é que está tua mãe, Suzana? Ela não sabia. Eu disse: ela está tão bem, ela voltou para casa, né? Ela voltou para casa, ela está bem. E quando a minha mãe estava assim nos últimos dias dela, ela tinha uma angústia de deixar os filhos. Eu sempre penso que para qualquer mãe deixar o filho é uma grande dificuldade, né? Não interessa a idade que a gente tem, né? Minha mãe sempre falava o seguinte: minha filha, filho criado, trabalho dobrado, né, gente? É mais ou menos isso. Mas existe uma dificuldade muito grande nesse desapego, né? Algo muito forte, o amor de mãe. E ela, eu lembro que ela relutava, né, em ir embora. E um dia eu disse a ela no hospital já, eu cheguei bem pertinho dela e disse: mãe, tu podes ir. Tu podes ir embora. Tu nos ensinaste tanto, tu nos abençoaste tanto com a tua vida, com o teu exemplo, que tu vais ficar conosco para sempre. Então, essa questão da eternidade que tu trouxeste, Maria Helena, acho que é muito importante, independente da nossa crença na eternidade ou não. Todos nós somos eternos no coração daqueles que a gente ama. Quem está do lado de dentro não vai embora. Não sai, fica guardado. Fica guardado. Então eu fico pensando assim, a minha mãe está do lado de dentro, pessoas amadas que eu perdi estão do lado de dentro. Então eles continuam comigo até o dia do reencontro, conforme cada um acredita. Ou quando a gente não acredita num reencontro posterior, a gente reencontra com eles, gente, todos os dias. A gente faz as coisas que eles faziam. Verdade. A gente repete os ensinamentos, às vezes até os erros também. Né? Mas as memórias sempre estão muito vivas, não é? Estão vivas dentro da gente. Então, que a gente consiga ter no nosso coração essa paz de que quem a gente ama não vai embora. O melhor deles ficam conosco e o melhor de nós segue com eles. É para sempre.
É da ordem do para sempre. Sabe, eu gosto muito de uma frase da Ana Reis, que diz o seguinte: há um amanhã para todas as pessoas enlutadas. Há um amanhã. O sol nasce de novo. A noite passa e amanhece outra vez. Nossa, que coisa linda. Lindo, lindo. Ó, hoje sou eu, hein? Hoje a emoção tá batendo. Olha, eu vou ver aqui as participações antes que eu comece a chorar, gente. Mas se quiser chorar, pode chorar. Mas é uma emoção boa, viu? Podem ter certeza disso. Leia Quadros, bom dia para todos. Parabéns pelo tema abordado. Sabrina Antunes, ela diz, sabe as palavras. A Suzana transmite muita paz e sabedoria nas suas palavras. Parabéns, Suzana e Sevald, por todo o trabalho e respeito que tratam deste assunto tão importante e tão delicado. A Simone está dizendo parabéns à Rádio Nova Progresso pela iniciativa de trazer com tanta leveza uma coisa que às vezes nos causa dor, mas estou aqui emocionada. A Lovane, de Canoas também, diz, achei a página, parabéns pelo tema abordado. Noeli Maria Schuster, da cidade de Harmonia. Olha, estamos todos nós aqui emocionados de ouvir a Suzana falar. Olha que lindo. Nova Progresso. Você está com Jane Freitas na Nova Progresso. Que pena, né? Estamos de volta, bem, são 11 horas com 28 minutos. Olha, sabe que as pessoas estão ligando e participando aqui com a gente. Que coisa boa. A Marlene Rodrigues de Porto Alegre estava falando que ocorreu com ela essa situação em que a Suzana falou, né? Em que a mãe estava presa por esse motivo, por estar ali com os filhos à volta, e estava complicada aquela situação, quando elas resolveram conversar com esta mãe e dizer que sim, ela estava livre, que ela já tinha feito, né, tudo que ela podia, enfim, ela partiu. E tem o seu Renato também, que está aqui conosco, citando também o que ocorreu com eles. Ele disse que os irmãos estavam brigados. E que essa mãe estava no hospital e parece que ela só esperava aquele momento, que ela queria que os dois estivessem juntos. Ela queria partir em paz, sabendo que isso ia voltar, né, até uma relação. E aí ele diz que naquele momento em que os dois entraram no quarto, 30 minutos depois ela veio a falecer, veio a partir. E eles entenderam que ela só precisava que eles estivessem ali juntos, né, para poder se despedir. Gente, são tantas histórias, né? Sim. Eu acho que são são histórias de amor. E são ensinamentos, são reflexões fortes, né? São histórias de ressignificação da vida. É interessante, é muito bonito quando a gente percebe isso. A morte, ela não é um fim, né, em si. Sim. Ela pode ser um grande recomeço para muitas pessoas. Eu gosto muito do que o pastor Walter Hopp, tu conhece o pastor? Ele diz sempre o seguinte, assim, nas encomendações que ele faz, eu acho ele muito sábio. Ele diz: a morte nos reúne. E é verdade. A morte nos reúne, a morte nos aproxima de novo. Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade para fazer uma visita, para participar de uma comemoração, mas quando existe um funeral, quando existe uma cerimônia de velório, elas fazem questão de estar presentes, né? Então, a morte nos reúne. O momento é triste, sim, o momento é triste. Eu sempre digo isso, a morte ela é triste, mas ela não precisa ser feia. Então, assim, ela nos reúne, ela nos aproxima, ela faz com que a gente repense algumas questões da nossa vida, da nossa caminhada, faz com que a gente reavalie, ressignifique uma série de coisas que muitas vezes a gente não parou o suficiente para pensar. E uma coisa também que eu fico sempre pensando, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade com esses momentos, porque não são momentos alegres, são momentos muito tristes e muito pesados, duros muitas vezes. Então as pessoas muitas vezes dizem: o que eu vou dizer para alguém? Como é que eu vou dizer para essa mãe que acabou de perder um filho ou alguma coisa? Como é que eu vou dizer para essa esposa? Como eu vou dizer para esse esposo, para esses pais? Não tenha medo do silêncio restaurador. Ao invés de palavras vazias ou mal colocadas,
né, esteja junto. Nesse momento de pandemia, a gente não pode abraçar, mas que a nossa presença abrace, que o nosso olhar abrace, né, e que o nosso silêncio conforte, que seja um silêncio legítimo, um silêncio que acolhe. De coração. Não por protocolos, né, da despedida em si. Um silêncio que acolhe, e que essas pessoas saibam que mesmo depois deste funeral, mesmo depois desta cerimônia de velório, elas poderão contar com essas pessoas. Eu posso te ligar e tu vai ouvir, né? Eu sempre penso que nós somos muito cuidados por uma força que está acima de nós, né? Independente de como o nome que a gente dê para essa força, né? Aconteceu comigo e acontece com algumas pessoas. Muitas vezes, assim, quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito triste, quando a gente teve uma perda muito grande, toca um telefone. E tem alguém que te liga. Alguém bate na tua porta e te oferece um bolo. Sabe como é que eu entendo isso? Olha, tem um anjo na minha porta. Tem alguém no telefone, né? Há muitos anos atrás, eu tive uma perda muito significativa. E a forma como eu fui cuidada foi muito especial, porque eu tinha uns vizinhos, eu morava no interior, eu tinha uns vizinhos muito queridos. E, de vez em quando, eles batiam na minha porta com um bolinho de chuva. Ai, que amor! Com bolinho de chuva e chazinho de cidreira, erva cidreira. Que carinho! Né? Muitas vezes, na minha dor, era a única coisa que eu conseguia comer naquele dia, porque era dor demais. Então, assim, o cuidado... O carinho e cuidado, a preocupação, né, com essa pessoa que perdeu. Ah, tu tens um vizinho no teu prédio que teve uma perda. A gente não precisa entrar dentro da casa dessa pessoa, interferir na vida, mas tu podes, olha, eu vou te dar uma ligadinha antes, chama pelo interfone, dá uma ligadinha, eu vou te deixar um bolinho, sabe? Eu vou te levar uma água saborizada. Gente, é tão simples e faz tanta diferença. É uma atitude simples, mas um carinho e repleto de significado e que dá uma... não é amenizada, não vai tirar a dor, mas te dá um outro ânimo. Te retira a solidão. Porque não há nada pior do que a gente sofrer uma grande perda e se sentir desamparado, se sentir sozinho. Eu sempre falo isso porque a vivência me mostra. Eu tenho 51 anos, desde os 19 eu trabalho com essa temática, né? Da morte, do morrer, do adoecimento. Então, há uns anos atrás, há 10 anos, 15 anos atrás, nós observávamos que as famílias enlutadas eram acompanhadas até a missa de 30º dia. As pessoas faziam questão de estarem presentes na missa de 30º dia ou no culto em memória. Hoje, existe um acompanhamento muito curto. As pessoas vão à cerimônia de velório, muitas delas, isso não tem a ver com a pandemia, isso é bem anterior. Muitas delas não comparecem à missa ou ao culto, e a família está sozinha. E depois de um tempo muito curto, a nossa sociedade decreta o fim do luto daquela pessoa. Só que, gente, é o seguinte, assim, o luto não termina porque alguém decretou. A dor continua gritando, só que ela não pode gritar para fora porque ninguém mais quer escutar. A dor grita para dentro. E quando a dor grita para dentro, é muito complicado. Nós temos lutos, processos de luto extremamente complicados justamente por isso, porque nós não temos escuta. Porque a nossa voz não tem eco. Existem grupos de pessoas enlutadas que tem um processo de luto mais sadio, porque eu não preciso explicar para a pessoa que está na minha frente o quanto dói perder minha mãe. Ela perdeu também. Eu não preciso traduzir a minha dor. A minha dor encontra eco e acolhida no coração do outro. E eu fico pensando que, enquanto ser humano, se eu não conseguir disponibilizar o meu coração, né, a minha vida para acolher o outro, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Né? É uma escolha. É uma escolha, e a claro. gente não tem o direito de julgar a escolha do outro. Jamais. Nós somos falhos e não temos esse direito. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nisso. O que nós estamos fazendo aqui?
Né? Qual é a minha capacidade de acolher a dor do outro? Porque eu, em algum momento da vida, vou precisar desse acolhimento também. E tu vais querer esse carinho. Sem dúvida. Só que como que tu vais ter isso se tu mesmo não faz? Tu não vai entender nem quando chegar esse carinho para ti. Não, né? Eu não vou saber o que é. Porque eu nunca experimentei. E porque eu nunca me experimentei nesta caminhada e nesta doação. E as pessoas acham que precisa muito. Gente, às vezes o que a gente precisa é de um ouvido ligado com o coração, sabe? Que essa escuta seja uma escuta acolhedora, que essa escuta seja uma escuta amorosa, que essa escuta seja uma escuta ativa também, no sentido de, quando me é permitido, eu poder também, com algumas palavras, poucas, não muitas, poder acolher essa pessoa, né? E poder dizer para ela que eu estou aqui. E que, se eu não puder dizer nada, eu vou ouvi-la. Mas vai estar ali ao lado, vai estar próximo. Quer dizer, é alguém que a pessoa que está triste ou vivenciando isso pode contar. Porque tem um momento que tu precisa de alguém para... Nem que seja um ombro para chorar só. Né? Não precisa verbalizar. E essa acolhida... As pessoas, justamente assim, têm essa dificuldade de acolher, porque eu não sei o que eu vou dizer. Não precisa dizer, gente. Não precisa dizer. Não existe uma fala certa, né? Não existe uma fala pronta, não existe uma receita, sabe? A dor é única e a dor de cada pessoa, ela é singular. Para uma pessoa pode ser terrivelmente sofrido perder a mãe. Para outra pessoa pode ser terrivelmente sofrido perder um filho. Para outra pessoa pode ser terrivelmente sofrido perder uma tia distante. Então, eu não tenho como mensurar. A dor de perder um filho é maior do que a dor de perder a mãe. Não, é a dor de cada um. É como cada um sente, de acordo com o vínculo que eu tinha com aquela pessoa. Então, eu vou sentir de acordo com isso, de acordo com a extensão desse vínculo. E daí, a gente tem o medo de vincular. Porque se eu vinculo, eu amo. Se eu amo, eu me comprometo. E se eu perder, eu sofro. Nossa. E aí deixa de amar para evitar um sofrimento. É muito maluco, né? Mas acontece. Acontece, sem dúvida. Muito. Sabe, eu não posso me vincular. Porque se eu me vincular, o que o vínculo sugere? Sugere entrega. Né? Eu me entrego. Eu coloco a minha vida, o meu coração nesse vínculo. E daqui a pouco eu perco por algum motivo. E não precisa nem ser por morte, gente. Então, eu evito o contato, eu evito o vínculo, eu evito a entrega, que é para eu não sofrer a dor da perda. A dor da perda, ela vai acontecer em qualquer momento da vida. E daí eu sofro porque eu não amei. Eu estou perdendo também. É melhor sofrer por ter amado do que não. Eu acho que é o mais triste ainda, o não se afastar, amado, né? Por eu ter amado meu filho intensamente, por eu ter amado meu marido, por eu ter amado a minha mãe, por eu ter amado meu irmão, com todas as dificuldades que a gente tem enquanto família. Não existe família perfeita. Eu sempre digo, só muda o endereço, gente. Tudo igual, sabe? Mas que a gente possa, a despeito disso tudo, conseguir se entregar, sabe, nesse vínculo amoroso. Né? A vida é isso, a vida é um vínculo amoroso. A gente vai construindo vínculos de afeto ao longo da vida. E a gente precisa desses vínculos para continuar existindo como ser humano de uma maneira mais plena, mais completa. Eu acho que é justamente esses vínculos que dão sentido à nossa vida. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Essas relações, às vezes até, quer dizer, a gente está falando muito do familiar, mas quantos amigos que a gente perde e que a gente tem um vínculo que a gente não sabe explicar, mas que a gente sofre como se fosse da família. Sem dúvida. E eu acho que é essa energia, esse carinho, essas atitudes que tornam tu levar o teu dia a dia trabalhando este luto, porque o luto é um processo longo. É um processo longo, é um processo... mas assim, é um processo longo, mas que ele tem começo, meio e fim. Então, quando a gente consegue cuidar de pessoas enlutadas e quando a gente consegue compartilhar com elas, por isso eu acredito muito no grupo de enlutados, né? Quando essas pessoas se reúnem com o objetivo de compartilhar a sua dor, mas procurar a sua cura, né? O seu conforto e também que essa ferida feche, porque assim, quando a gente perde alguém, vamos imaginar uma teia, né? Uma teia grande. O que é a morte de alguém? É uma lâmina afiada que corta essa teia, corta e despedaça, desfaz alguma coisa.
é possível retecer a teia. É possível costurar de novo. Vai ficar a marquinha, né? Vai ficar uma cicatriz, houve um corte. Mas por que a Ana Reis disse que é um amanhã? Porque é possível fazer de novo esse caminho. Nós seremos felizes. Eu sou feliz como eu tinha a minha mãe do mesmo jeito? Não. Mas eu continuo sendo feliz porque ela me ensinou. Exatamente. Ela me ensinou. Suzana, tem muitos comentários aqui. Um que me chamou a atenção é da Marina. Ela é de Santa Maria. Ela diz assim, parabéns à Suzana. Está me perguntando aqui, a Suzana é da Seval Troian e logo depois do nosso comercial vamos falar um pouquinho sobre essa empresa. Porque ela diz assim, eu perdi a minha mãe faz menos de 30 dias e realmente cada um tem a sua dor. No início, parecia que rapidamente eu ia me sentir confortada porque pensava nela com um pensamento mais elevado. Mas o que eu quero trazer agora aqui à tona foi o atendimento que tive no hospital, em relação às pessoas que trabalham com essa parte da perda. E me senti muito incomodada pela falta de acolhimento e a forma em que fui atendida. E gostaria de entender o porquê até mesmo os hospitais não têm esse cuidado, né, com algumas pessoas que tratam simplesmente somente como uma morte, como um comércio. E nós somos ali e estamos sofrendo. Marina, a gente já vai voltar então para falar sobre esse assunto. A Suzana vai conversar um pouco com a gente e falar, né, sobre a empresa também Seval Troian. Isso acontece muito, tem outros comentários também em relação a esse atendimento em alguns locais. 11h47. Bem, estamos de volta, né? Muitas participações. Luzinete, a Mari citou agora aqui, sempre aí com a gente. Olha, a Ângela Soares, ela é de Novo Hamburgo, né? E ela está parabenizando a Suzana pelo tema abordado. E o quanto é importante falarmos sobre isso. A Ângela disse que, claro, nunca ninguém está preparado, gente, mas é importante falarmos sobre isso. E, naquele momento, todos têm que estar conscientes que há de se tomar uma providência. Ângela, obrigado pela tua participação, Novo Hamburgo. O Pedro diz que perdeu o tio há pouco tempo no hospital aqui da nossa região, no Centenário, e ele faz queixas aí sobre o atendimento que recebeu, né, das pessoas ou das empresas que cuidam dessa parte. E é importante a gente citar isso, né, Suzana? É um momento delicado, mas é necessário que se tenha alguém que possa prestar este serviço, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e logo depois falar um pouco da Seval Troian. Pois não. Eu queria só fazer uma colocação com relação a essa senhora de Santa Maria, né? Isso. Que trouxe essa experiência tão dolorosa, né? Então, eu gostaria de dizer assim, eu trabalhei muitos anos em hospital, né? O que a gente observa na instituição hospitalar, né? A gente poderia falar assim, por muito tempo a respeito do manejo clínico, né? De como a morte ela é vista, tratada e cuidada ou não dentro da instituição hospitalar. Eu sempre penso que as escolas de saúde, de um modo geral, as escolas de medicina, as escolas da saúde, deveriam ter um espaço reservado para ensinar os seus alunos como se comportar e como tratar desta questão que faz parte da vida, que é a morte de um paciente. Infelizmente, a gente não tem essa realidade, talvez tão presente dentro dessas escolas quanto ela deveria estar. Dentro dos hospitais, a gente sabe que existe um número de óbitos bastante considerável dia, né? E o que eu estou dizendo não justifica de forma alguma a atitude de um profissional da saúde, mas talvez explique, né? Quando a gente trata dentro de uma instituição hospitalar com um número grande de óbitos dia, o que eu observei e o que eu observo até hoje? As pessoas se blindam dessa dor para não entrar em contato 2, 3, 4 vezes ao dia e nessa blindagem elas se embrutecem. Isso está errado. Mas por que isso está errado? Porque eu não fui preparado na escola que eu fiz e porque a instituição hospitalar não oferece o cuidado que o cuidador precisa ter.
Esse cuidador não tem esse espaço de cuidado dentro da instituição hospitalar e essa falta de cuidado ele repassa para a família. Isso potencializa a dor da família. É terrível para uma família olhar, e eu passei por isso, olhar para o cuidador e não ver nesse cuidador um mínimo de empatia e de compaixão pelo que aconteceu. Então, assim, eu me solidarizo com essa senhora e, como uma filha que perdeu a mãe, eu também diria a ela, o que tem me ajudado muito, o que me ajudou muito logo em seguida quando eu perdi a minha mãe, agradeça por sua mãe. Agradeça por ela e agradeça para ela. Né? Isso é terapêutico. E não tenha receio de falar com ela e de falar para ela. Por mais que as pessoas não entendam, a gente entende, o coração entende. Sobre essa questão das empresas funerárias. Este trabalho é um trabalho necessário, só que ele precisa ser feito com critérios. A empresa onde eu trabalho, a Seval Troian, eu tenho gratidão. Seval, gratidão por me dar essa oportunidade de caminhar com vocês e dentro dessa empresa há 21 anos. Puxa. Assim, eu tenho o maior orgulho de falar isso. Essa empresa tem 104 anos em São Leopoldo. É uma empresa maravilhosa, é uma empresa que respeita os seus funcionários, que respeita os seus cuidadores. E por isso também nós somos educados a respeitar as famílias que nos procuram. Serviço funerário, ele não pode estar dentro do hospital. Infelizmente, essa é a realidade aqui em São Leopoldo. Ela está errada, absolutamente errada. Eu gostaria de dizer para as famílias de São Leopoldo, vocês têm todo o direito de escolher a funerária que vocês quiserem escolher. Vocês não precisam atender a indicação lá de dentro do hospital, que acontece, gente. São alguns relatos. Vocês não precisam atender. Vocês não precisam atender o apelo daquele moço que está na porta do hospital, que está tentando te convencer de alguma coisa. Está errado. Você tem o direito, enquanto família, de escolher a funerária que você quiser escolher. E você pode, sim, ir a todas, pedir orçamento, perguntar como é que funciona, olhar a capela, ver se tem um lugar decente e digno para velar o seu familiar. Se posicione. Eu sei que é um momento de dor, eu sei que é um momento de sofrimento, que a gente está frágil e que as pessoas muitas vezes se aproveitam disso. Se aproveitam, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, a nossa missão na Seval Troian, enquanto empresa, também é isso, é combater o mal profissional. E dizer que a família, sim, tem esse direito. Tem o direito também de escolher um bom plano de assistência funeral. E tem o direito de desconfiar daquele plano, daquele pessoal que não para de te ligar e de te oferecer assim, milagres que não vão ser cumpridos. Desconfie. Se preserve, porque é um direito que a gente tem como família e como alguém que está sofrendo. Né? Então, eu faço esse apelo. As famílias merecem o nosso respeito. Se essa conduta não for respeitosa, a empresa funerária tem que fechar a porta e tem que parar de existir. Nós temos uma cidade que tem um número excessivo de empresas funerárias. Eu não sei como esse pessoal consegue tanto alvará para trabalhar. Está errado, gente, não pode ser assim. Então, nós temos agora uma época de finados chegando aí. Repense, preste atenção e se preserve, se queira bem. Não entregue o seu familiar para qualquer profissional. Não entregue. Porque tem que ter um respeito, tem né? Que ter respeito. Quer dizer, ok, é um corpo sem aquela vida, mas tem que ter um respeito, tem que ter um tratamento, tem que ter um carinho. A história não termina com a morte. Não. Sabe? A pessoa não perde a identidade, ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem história, gente. Se eu lutei a vida inteira para ter uma vida digna e decente, eu não posso perder isso porque eu faleci, porque a minha mãe morreu. Então, ela deixou de ter identidade, ela deixou de existir. Não, ela continua sendo a minha mãe. A pessoa que eu amo. E que tem importância na minha vida e que muito do que eu sou devo a essa mulher. A empresa, ela tem que... ela te acolhe e trata tudo com respeito, tudo. Desde a pessoa, né, o falecido, quanto a família, e estar fazendo esse serviço que alguém vai fazer, mas com respeito, com dignidade. Com dignidade. E não pode encerrar no momento em que encerra a cerimônia de velório. Esse acompanhamento tem que permanecer. Eu tenho que saber que eu posso... Lá na Seval acontece o seguinte, as famílias nos procuram depois. E não tem extra, não tem cobrança extra do depois.
sabe? A gente continua acompanhando porque é nosso dever, é nossa missão. A Ceval entende prestação de serviço funerário muito além de um trabalho, é uma missão. Nós estamos na 4ª geração. Nossa, é uma história, né, de empresa. Nós estamos em São Leopoldo há 104 anos. Então, para nós, prestação de serviço funerário é uma questão de missão de vida. E se não for assim, nós não queremos continuar. Essa é a nossa missão. É cuidar das famílias de forma integral, né, de uma forma legítima, é caminhar com elas, estar presente, né, e fazer esse trabalho com o nosso coração, com a nossa vida. É um trabalho que exige entrega, um trabalho que exige vínculo. Olha que lindo. Antes que nós ficaríamos aqui, sim, finalizando já o Manhã 1530, mas com muita gratidão em te receber e que seja a primeira visita de muitas. Olha, as pessoas que nos acompanham via internet, o pessoal que está no aplicativo, mandando perguntas e parabenizando, né, a Ceval e a Suzana que está aqui conosco, a Mari. Bem, gente, ela volta, viu? Ela volta. Ela volta, sim. Muito obrigada, Maria Helena. Muito obrigada, Jane. Eu disse, a gente conversou, eu disse que tu tens uma voz maravilhosa, potente, gratidão, cheia de força, mas muito mais do que isso, essencialmente cheia de afeto. Grata. Muito obrigada. Muito obrigada a essa casa. Muito obrigada a Mari, que caminha com a gente há algum tempo já. Que é muito bom, é um aprendizado constante. E eu desejo que as pessoas que nos ouviram, que elas sintam-se abraçadas, acolhidas, confortadas, e que elas possam sentir junto delas a batida do nosso coração. Perfeito. É por isso que a gente está aqui. Obrigada. Coisa boa. Gratidão. Obrigada. Bem, gratidão a cada um de vocês. Quem não conseguiu acompanhar toda a nossa entrevista, esse bate-papo, né? Depois vai estar disponível aí nas nossas plataformas digitais e também